Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão empolgada que nem eu tô fazendo esse vídeo agora. Então, gente, vocês sabem, né, que em todos os vídeos eu reclamo que eu não tenho, tipo, muitas cores de marcadores, porque eu só tinha um kit de 24 cores. E aí, eu recebi meu dinheiro e a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar um kit na Shein das canetinhas de 60 cores. E daí eu comprei um kit de 60 cores. Na minha cabeça, 60 cores ia ser menos. Mas, gente, vocês não sabem quanto é 60 cores. É muita cor, gente. Eu tava arrumando aqui. Olha tudo isso de cor, gente. Mais esses daqui. E aí eu já fiz aqui tudo bonitinho. A tabelinha de teste pra mim ver as cores, e as cores são muito lindas. Tem cor, gente, que eu nem imaginava que tinha no kit, e é uma mais linda que a outra, e eu tô completamente apaixonada. E, gente, eu tava lavando a louça, enquanto eu tava lavando a louça, eu tava pensando, meu Deus, chega logo a hora de eu pintar os meus Bobbie Goods e gravar pra vocês, porque eu tinha que tirar as coisas de cima da mesa, pegar o notebook, enfim, arrumar, fazer isso aqui que eu não tinha feito ainda, porque chegou hoje, inclusive, e eu já vim direto correndo. Depois que eu fiz tudo isso, agora eu tô gravando pra vocês. E, gente, se eu ficar fungando assim, ó, é porque eu tô meio gripada, e aí minha voz, ela tá meio esquisita, né? Mas enfim, meu nariz tá bem fechado, daí eu tô com meu copo de água aqui, de vez em quando eu vou dar uma pausinha pra beber uma água, né? Porque senão eu vou ficar sem ar aqui de tanto falar. Enfim, e daí eu já tenho o desenho que a gente vai fazer hoje. É um desenho que eu tô esperando pra pintar ele desde quando o meu livrinho chegou, porque eu sabia que eu queria usar várias cores nele, e aí se eu usasse o de 24 cores não ia ficar tão legal assim, sabe? Enfim, gente, no kit de 24 cores vem sim muitas cores, só que eu acho que como foram pessoas diferentes que venderam o kit, tem algumas cores que tinha no meu kit de 24 cores que não veio nesse de 60, que foram essas cores aqui. Então essas cores aqui não vieram nenhum desses aqui, tá? Mas o resto tudo veio, então só não veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cores das que veio no meu último kit. Óbvio que isso não é ruim, né, gente? Mas eu acho isso muito bom de eu ter mais cores, porque daí eu tenho mais cores, entendeu? Porque daí eu tenho o kit de 24 cores, que já tem a maioria das cores estão repetidas, mas aí tem essas cores aqui que não tem aqui, mas eu tenho por causa do kit de 24 cores. E aí eu tenho essas cores aqui a mais pra usar caso eu não precise. Eu vi tudo certinho. Todos os cinzas que eu tenho, gente, não tinha aqui, acreditam? Não tinha. Então foi muito bom. Inclusive, gente, eu tô vendo aqui que tá faltando um cinza. Enfim. Aí, gente, foi até bom eu ter feito esse swatch aqui, porque eu quero fazer o mesmo swatch daqui umas semanas pra mim ver quais cores estão falhando, quais não estão. Porque vocês sabem que quando eu ganhei o meu kit de 24 cores da Tote, eu fiz esse swatch aqui, gente. E aqui estão todas as cores bem vivas, que foi certinho quando chegou. Gente, não liguem o barulho que tá passando um caminhão aqui agora. Enfim, gente, podemos continuar, ele passou já. E aí, gente, essas aqui são as cores que veio, todas bonitas, assim. E aí, depois de mais ou menos, eu não sei qual foi o tempo, assim, que se passou desde quando eu fiz esse outro aqui, mas eu vou deixar aí na tela. Gente, eu não sei porquê, mas na minha cabeça tinha sido, tipo assim, uns meses, assim, que eu tinha ganhado esse Bobbie Goods. Mas, gente, eu ganhei um Bobbie Goods esse mês mesmo. Foi dia 1º de abril que eu ganhei. Ou seja, não faz muito tempo, desde quando eu fiz aquele swatch ali. Então, tipo assim, acho que por volta de uns 20 dias, até menos, já tinha falhado bastante canetinha. E é isso. Quantos meses eu usei mais ou menos o kit de 24 cores. E esse aqui foi o resultado depois desses meses aí que passaram, gente. Enfim, o que aconteceu? O meu 66, dá pra ver que ele deu uma clareada, porque eu fui passar álcool nele, porque ele tava falhando muito, e ficou muito claro. O meu marrom, ele tava falhando muito também, porque era o único marrom que eu tinha, e daí ele ficou isso aqui. E o meu preto, ele era muito preto, e daí ele ficou esse cinza muito escuro, porque ele também tava acabando, eu fui tentar de passar álcool, ficou muito ruim. Mas tirando isso, todas as outras coisas, vocês podem ver que elas estavam muito vivas, bem certinho do jeito como chegou, né, gente? Então, as únicas cores que realmente estavam mais falhando foram essas. E essas aqui também, gente, aqui são todas as cores que estavam falhando. Essa aqui também falhou muito, que eu uso ela muito, porque como o meu marrom tava acabando, eu tive que usar ela, e esse aqui, 41, 42. E aí elas falharam muito, então essas foram as cores que mais estavam falhando. O resto tudo tá funcionando perfeitamente, tá? Essa aqui é justamente a primeira página do livro, e eu tava muito ansiosa pra pintar ela. Já tô com o notebook aqui do lado, que eu vou pegar as inspirações e vou mostrar certinho pra vocês. Enfim, meus amores, gente, eu vou começar a pintar o desenho agora. Eu prometi pra mim mesma que nesse vídeo eu não ia narrar, gente. Eu ia, tipo assim, falar com vocês mesmo. Inclusive, eu fiquei o vídeo todo falando com vocês pra nada, porque eu resolvi narrar. Talvez algumas partes eu não narre, tipo assim, eu deixo eu falando mesmo, mas a maioria do vídeo vai ser narrando, porque se eu não narrar, gente, o vídeo ia ter 1 hora.
como eu não sou famosa, ninguém vai ficar vendo meu vídeo de 1 hora, entendeu? Quem vai ficar vendo meu vídeo de 1 hora, entendeu? E daí, quando eu ficar famosa, talvez eu faça, né, gente? Se vocês me pedirem, né? Porque se vocês não me pedirem, eu vou achar que vocês não gostam, né? Então, assim, eu não vou fazer vídeo tão longo assim também pra não ficar tão pesado. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo de 1 hora tranquilamente, porque eu fiquei aí 1 hora falando igual uma tonta sozinha, né? Porque agora eu resolvi narrar. Enfim, gente, fiquei igual uma trouxa falando sozinha. Enfim, tudo bem. Aí, gente, enquanto eu tava vendo a referência, eu vou deixar a referência aqui na tela pra vocês verem, caso vocês queiram fazer ela também. Eu ia fazendo. E aí, os pontos de luz, eu fui fazendo, tipo assim, mais ou menos onde tava na referência, porque eu não sou boa nisso. Inclusive, eu até falei no vídeo que eu não sou muito boa, tipo assim, em fazer pontos de luz. Então, eu não sei se ficou tão bom. Enfim, mas aí eu tive que pegar na referência como é que tava. Gente, vendo aqui, tá muito bonitinho ali as cores ali em cima, né? Só que depois eu resolvi tirar, porque tava muito difícil de eu conseguir ver. E aí eu tive que tirar tudo. Enfim, que tristeza, né? Tava tão bonitinho, mas eu tive que tirar, gente. Tava muito ruim. Eu quis mostrar pra vocês aí como é que era o kit, né? Porque ele é bem grande. E aí eu mostrei pra vocês como é que ele era. No final, inclusive, eu ainda vou fazer um videozinho mostrando melhor pra vocês, né? Porque não deu pra ver tão bem assim. Mas eu gostei muito. Aí eu tava falando com vocês, gente. Por isso que eu tava aí que nem uma tonta, né? Aí, que nem uma barata tonta, a gente conversando com vocês. E aí, por isso que, tipo assim, em algumas partes vai parecer que eu tô falando com vocês. E realmente eu tô falando com vocês, só não dá pra ver minha cara, né? E aí eu tô, tipo assim, tocando nas cores, assim, porque eu tava pensando, assim, que cor eu vou usar. E aí, por isso que vai ter umas partes, assim, que vai parecer que eu tô falando, mas eu não tô falando. Mas eu tô querendo, quer dizer, eu tô, entendeu? É isso aí, gente, eu não sei. Mas aí eu dei a louca e decidi narrar que nem eu faço em todos os vídeos mesmo. Mas esse vídeo, assim, de falar, gente, cansa muito. Minhas cordas vocais que estão pedindo socorro, gente. E aí, eu não tô conseguindo nem falar direito, porque a minha garganta, ela tá rouca. Sabe quando ela tá sem água, sem nada? Ela tá pedindo socorro, parece que eu tô no meio do deserto. É isso aí, gente, e tá tudo bem, porque eu tô com preguiça de pegar água. Inclusive, eu fiquei o vídeo todo procrastinando. Fiquei falando o vídeo todo, vou pegar água agora, vou pegar água agora. Não peguei, porque eu fiquei procrastinando. Aí agora eu tô aqui morrendo de sede, gente. Eu tô aqui... Nossa, gente... Nossa, queria só um suquinho agora de laranja, entendeu? Uma fominha também. Ai, gente, aqui mudei todo o foco do vídeo, né? Enfim, aí que eu tava falando, que daí minha voz, ela tá muito rouca. E aí a minha voz tá mais rouca do que já tava no começo do vídeo. Se no começo do vídeo vocês já acharam que tava ruim, agora tá pior ainda, porque agora eu tô tendo que narrar, porque eu fiquei 1 hora falando sozinha, tá? E aí eu achei que, tipo assim, o vídeo não ia ficar tão longo, mas eu acho que... Como eu escolhi as cores, ficou muito longo. Porque se tu vê um vídeo meu, tipo assim... Claro, eu, tipo, encurto o vídeo muito, muito, muito. Então, assim, um vídeo de 1 hora, eu encurto esse pra 22 minutos. Igual esse vídeo tá agora. Talvez fique mais, né? Porque eu ainda tenho que acrescentar mais os vídeos. Mas, enfim, muita coisa, né? E aí, normalmente, os meus vídeos que eu faço, né? Quando eu tinha o kit de 24 cores, eu, tipo assim, demorava mais ou menos 40 minutos. Porque eu não tinha essa coisa... Ai, que cor que eu uso? Ai, eu vou usar isso, vou usar aquilo. Não tinha isso, gente. Eu só tinha um tom de rosa, eu tive que me contentar com isso. Agora que eu tenho uns 50 tons de rosa, eu fico muito feliz, gente. Porque daí o que acontece? Eu fico assim, meia hora tentando escolher. É bom, porque daí eu posso... Tenho várias variedades, eu posso escolher a cor que eu quero. Mas é ruim, porque quando você vai gravar vídeo, o vídeo fica de 1 hora pra encurtecer depois no CapCut, é 50 minutos, né? Aí, gente, eu senti que essa canetinha dessa marca, ela é um pouco mais fina do que a outra que eu tinha. Eu tô até comparando aí no vídeo que eu mostrei pra vocês. E aí eu senti que ela era bem mais fina. Até a ponta dá pra ver nitidamente que era mais fina, né? E aí eu tentei botar a tampa da mais fina da mais grossa e não entrou. Então, realmente é porque era mais grossa. E vocês puderam ver ali que as marcas, elas são diferentes. Claro, ficou muito rápido, né? Mas as marcas, gente, elas são muito diferentes. Aqui, a minha antiga era da... Duto, não sei, era alguma coisa assim. E essa aqui se chama Aurora, Touch Aurora, entendeu? Touch Duto, entendeu? É a mesma marca Touch, só que acho que é de fabricantes diferentes, sabe? Aí, gente, eu resolvi, tipo assim, eu tava vendo inspiração, eu disse que eu não ia fazer muita coisa igual, né? Fiz muita coisa igual. Gente, é porque, assim, eu não tava com muita criatividade, entende? Inclusive, eu não tô com muita criatividade pra fazer vídeos diferentes, né? Eu queria fazer algum desafio, só que hoje eu não fiz desafio porque eu queria testar as cores, né? Por isso que eu não fiz desafio. Mas eu tô querendo fazer desafio faz um tempo. E daí, se vocês quiserem algum desafio, tiverem alguma ideia, vocês podem comentar aqui nos comentários, né, gente? Por favor, que eu leia os comentários. Daí eu vejo se eu gosto, se eu gostar eu faço. E aí a gente vai assim, né, gente? A gente vai numa relação de amor, que vocês falam aí que vocês querem. E aí eu vou fazendo, e vai ficar muito legal. Enfim, gente, aí
eu fiz a árvore de cerejeira, ficou um amor. E aí eu tava pegando inspiração, né? E aí a árvore de cerejeira, a inspiração que eu peguei tinha árvore de cerejeira. E daí eu resolvi fazer a árvore de cerejeira. Por quê? Porque o mato lá atrás é verde, o mato aqui é verde, a montanha é verde. E ia ficar tudo verde se eu fizesse essa árvore verde. Aí eu tive que pegar aquele inspiração, né, gente? Infelizmente. Aí, gente, eu tava meia hora tentando achar uma cor, tá? Que por isso que eu fiquei ali mostrando ali o negócio, porque eu tava meia hora tentando achar uma cor. Eu não sei que cor que é, né? Porque eu fiquei falando sozinha, e daí eu não sei que cor que é. E agora tá na velocidade 5, não dá pra ver nada, não pra escutar nada, entendeu? Então não tem como saber, mas eu tava procurando uma cor, isso que eu lembro. Enfim, gente, aí eu fiquei falando tanta coisa legal, gente. Tanta coisa legal nesse vídeo. Só que, gente, 1 hora de vídeo não dá. Ficou muito longo. Eu achei que ia ficar, tipo, uns 40 minutos. Ficou muito longo. E, gente, eu não sei se vocês vão perceber agora, mas eu botei o vídeo muito rápido. Então ele tá, tipo, ele tá no 9, pra vocês terem uma noção da velocidade 9. Porque, gente, o vídeo ficou muito, muito longo. Ficou quase 2 horas de vídeo, então... Enfim, né? É que eu gosto de falar sozinha, gente. Daí eu fico falando, e nem percebo que o tempo foi passando, né? Enfim, gente. Nossa, eu tô falando muito enfim, né? Enfim. Aí, gente, eu fiz esse céu. Nossa, o que foi isso? Aí, gente, eu fiz esse céu e eu tentei fazer um degradê. Nossa, a moto toda passando. Obrigada. Aí, gente, eu fui fazer aquele céu e ele ficou um pouquinho marcado, né? Infelizmente, mas faz parte. Ficou um pouquinho marcado, mas não ficou tão ruim assim, sabe? No final, tudo ornando, não ficou tão ruim. Aí eu fiz as montanhas lá atrás, depois eu fiz os arbustos. E fui fazendo assim, gente. Eu acho que a coisa mais difícil foi escolher as cores mesmo. Não foi difícil fazer o desenho, foi difícil escolher as cores. Porque, tipo... é tanta cor bonita, sabe? E tu fica, tipo, na dúvida do que tu quer escolher. E aí eu fiquei meia hora só pensando nas cores que eu ia usar. É bom ter muitas cores, é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo você fica meia hora lá... como é que fala? Encucada na cor que você quer, sabe? E daí é um pouquinho demorado, mas eu amei, gente. Sério, assim, esses Bobbie Goods e essas canetinhas foram a minha melhor aquisição, tá? Porque daí eu fico quietinha no meu lugar, pintando, entendeu? E é um amor, eu amo, eu adoro, gente. Eu sou apaixonada. Aí vou fazer o chão. E aí, gente, o chão é a parte mais chatinha de fazer, né? Só detalhes e tal. Vou fazer texturinha de grama e foi bem facinho de fazer e rapidinho. Não foi tão demorado, não. Quando eu achei que seria, né? Que eu achei que demoraria mais, mas não demorou tanto. Aí, gente, depois eu fui logo escolher a cor que eu ia fazer a bonequinha. Gente, o que eu fiz essa boneca? Eu fiquei meia hora tentando fazer ela bonitinha e tal, escolhi uma cor. Aí eu fui fazer esse laço. O que é isso? Gente, que trambolhão de laço é esse? Aí eu fui fazer umas manchinhas, eu usei uma cor muito clara, ficou horrível. Gente, eu não teria palavras pra descrever o quanto isso ficou esquisito. Aí eu tive que passar como é que fala? Um marrom mais escuro por cima, né? Pra ficar melhor. E aí, vocês estão vendo ali uma marca? Parecia aquelas marcas de olho de alienígena ali do lado. Então, gente, enfim, aconteceu, né? E ficou ali a marca da caneta branca. Mas depois, até que eu consegui dar uma arrumada. Só que depois que eu vi que eu não botei roupinha nela. Eu ia botar roupinha nela e eu esqueci completamente. E dela ficou pelada. Enfim, gente. Aí eu inventei toda uma história. E na minha cabeça, essa aí é uma cidade de ursinhos que você escolhe se você quer ir pelado ou com roupa. Que ninguém vai te julgar, entendeu? É todo mundo bicho, todo mundo animal. Se o outro ali quis botar roupa, o problema é dele, gente, tá tudo bem. Que daí, se eu tiver um cachorro aqui, eu quiser botar roupa nele, se eu não quiser botar no seu, tá tudo bem, entendeu? E aí ela não quis ir de roupa e tá tudo bem. E o homem quis, né? Normalmente é o contrário, né? Nos cachorros, normalmente as cachorrinhas usam aqueles vestidinhos de tutu e os cachorros não fazem nada, né? Não põem nenhuma roupa e nem nada, mas enfim. Gente, é ambulância, é moto, é tudo, né? Eu acho incrível que dá barulho todo dia, né? Mas é só eu gravar que parece que o barulho piora. Mas enfim, aí eu fui fazer, gente, o animalzinho ali. Gente, ele ficou um amor. Ele ficou um amor. O que é aquela botinha dele? Que fofura, gente. Eu amei. Ficou a coisa mais linda desse mundo. A blusinha dele xadrezinha. Um amor. Aí eu fui fazer ali a toalhinha, né? Eu fiz bolinha por bolinha, tá? Eu mereço um like. Eu fiz bolinha por bolinha, tá bom? Ai, gente, que tristeza. Eu fiquei meia hora fazendo essas bolinhas aí. Mas, pelo menos, ficou a coisa mais linda desse mundo. Não dá pra ver aí, né? Porque a bolinha é branca, né? Nesse rosa claro, claro, claro. Então não deu pra ver muito bem. Mas, enfim, eu amei. Ai, meu Deus. Aí eu fui logo fazer o chapéuzinho dele. E aí eu fiz o chapéuzinho com, tipo assim... como é que fala? Florzinha
chapéuzinho. Amei, gente. Eu amei. Ficou a coisa mais linda desse mundo. Ficou muito fofo. E aí ficou parecendo... Sabe aqueles estrangeiros que vêm aqui no Brasil? E aí eles vão lá na praia? Tipo assim, normalmente os estrangeiros lá dos Estados Unidos, eles vêm aqui pro Brasil, mas eles vão na praia, né? Porque aqui tem uma praia mais linda que a outra. É cheia, né? Por exemplo, BC. Tu vai descer lá pra BC, a gente... 50 milhões de pessoas na praia, mas tudo bem. Ali normalmente nas praias de São Paulo, assim, né? Pra conhecer o lugar e tal. E eles sempre compram um chapéuzinho desse. É incrível, gente. É inevitável. Eles sempre compram. Ou aquele seu tio lá. O seu tio sempre vai ter um chapéu desse, gente. Sempre a gente tem um tio que usa umas roupas floridas, assim, todas diferentes. Gente, sempre tem. E aí eu fiz esse chapéuzinho dele. Ficou a coisa mais fofinha, gente. E na minha cabeça... Eles são irmãos, tá? Eu até falei isso no vídeo, porque como eles são de cores muito parecidas, na minha cabeça eles são irmãos, entendeu? Eu queria até fazer uma coisa meio romântica, tipo um encontro, entendeu? Só que, gente, eles ficaram muito parecidos. Eu achei que eles ficaram meio parecidos, tipo assim. E aí, então, eu fiz como se eles fossem irmãos. E ela é a irmã mais nova, ele é o irmão mais velho. E daí eles foram no piquenique, entendeu? Pra conversar e tal, uma coisa bem... Gente, olha a ambulância de novo. Enfim, gente, é a segunda ambulância que passa aqui. Eu não sei se eu fico preocupada com o que pode estar acontecendo ou se eu fico com raiva, né? Porque é meia hora aqui pra passar uma ambulância, o barulho lá no alto. Meu fone aqui... Meu fone não, meu microfone que fica estourado, mas enfim. Aí, gente, fiz tudo bonitinho. Essas cores aí que eu tava mostrando, 77, 75, eu amei. E aí eu tava escolhendo as cores pra fazer as florzinhas. E daí eu peguei rosa e lilás, né? Que são as cores mais lindas desse kit, né? Não são as cores mais lindas do mundo, porque a minha cor preferida é verde, mas eu não sei se eu não tô preferindo lilás e rosa. Agora que eu vi essas cores, essas florzinhas, eu amei, gente. Eu achei a coisa mais lindinha. 69 pra fazer a borboleta, que eu deixei ela por último. E como vocês viram, gente, eu deixei a borboletinha pro final, ela ficou um amor. Aí eu fiz todos os detalhes com a caneta branca. Dessa vez eu deixei pro final, normalmente eu faço, tipo assim, quando eu tô gravando, né? Tipo assim, quando eu tô pintando. Só que dessa vez eu deixei pro final, não sei porquê. Mas aí eu amei. Tentei fazer, tipo, uns raios solares. Eu amei também, ficou a coisa mais fofa. E aí eu fiz tudo bonitinho. E, gente, agora fiquei com o restart. Espero muito que vocês tenham gostado. E foi isso, gente. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo.